meninas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Pod. Um abraço pra todos vocês. Estou aqui com a Amandinha, minha amiga. E aí, Amandinha, amiga, tudo bem? Tudo bem com você, gatona? Eu tô bem. Tá bem? Eu tô ótima. Essa semana aqui Maravilha. tá bem, graças a Deus. Tem semana que não tá muito boa, mas mesmo assim a gente fala que tá tudo bem. É lógico. Você não vai falar que tá ruim? Não, joga Não. pro universo. Pelo amor de Deus. Pessoal, só relembrando os avisos, como sempre, nosso podcast está sendo veiculado todas as terças e quintas de manhã, se você é matutino como eu, às 6 da manhã no Spotify. Se você já é mais noturno, às 20 horas no YouTube. Não percam como é que é o CCC, curte, CCC. comenta, compartilha, ativa o sininho, ajuda as amigas. Combinado? É isso. E aí? Não custa nada. É lógico, e é de graça, né? Uma das poucas coisas que ainda é de graça neste mundo. Exato, aproveita. Vai que daqui a pouco o pessoal começa a querer cobrar. Imagina. Cada seguidor, Ixi, centavos. Mas aí ferrou. Ferrou. Se não tá vindo de graça, imagina cobrando. Pelo amor de Deus, tá difícil. E que você vai apresentar hoje a nossa convidada? Eu vou apresentar a nossa convidada, mas antes disso, eu não posso deixar de comentar aqui sobre a nossa parceira, A Ângela. a Ângela da Empório Clique, tá bom? A gente sempre deixa aqui na descrição do vídeo o link dela para vocês acessarem, dar uma olhadinha lá. Aqui, ó, nossos acessórios e nossos lookzinhos de hoje, Hoje a gente todos tá colorida. feitos por ela. Exato. Ela de laranjinha, né? Laranja, rosa, é uma mistura. Aqui Tá é, show, tá é show. tudo. A gente não usa a própria paleta Não. de cor, que não usa, que ela vai mandando tudo, a gente vai usando tudo. É isso mesmo. E a gente ama tudo também. É isso mesmo. É isso. Beijão, Ângela. Agora vamos apresentar Conta. a nossa convidada. Não, a Amanda tá hoje num furor, gente, que acho que ela já fez o podcast ali fora. Porque eu cheguei aqui, ela já deve ter esgotado metade dos assuntos que a gente vai conversar. A gente vai perguntando tudo antes nos bastidores. Ai, Essa parte ainda mais quando essa ela é a melhor gosta. parte. Ainda mais é quando é um assunto que eu gosto, um assunto que eu adoro. Depois já até adivinhou. Vocês vão adivinhar? Vocês já sabem. Falou que eu gosto, que eu adoro, vocês já devem saber. Eu falo direto aqui. Mas tá bom, gente. Vamos lá. Vamos logo apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é médica, especialista em emagrecimento e bem-estar, né? Não tem nada melhor do que o nosso bem-estar. Ela é a doutora Letícia Lucas. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada pelo Bem-vinda. convite. Imagina, obrigada a você por estar aqui. E a gente quer saber de você. Quem é a doutora Letícia Lucas? Como tudo começou? Sempre quis ser médica? É formada desde quando? Fala um pouco de você para todo mundo poder conhecer você. Eu comecei a faculdade de medicina muito novinha. Eu entrei com 17 anos. Caramba. Eu já tenho 8 anos já de formada, de atuação. Não tinha certeza no início do que eu queria. A medicina sempre foi uma coisa que eu gostei. Porém, a minha área de atuação, no início, eu tinha uma certa dúvida. Eu tinha dúvida se eu queria... Primeiro, a minha foto de formatura era com estetoscópio, né? Aquele aparelhinho com um bichinho, pra você ter ideia. Eu queria ser pediatra. Depois mudei de ideia, já fui pra anestesia. Eu mudei de ideia diversas vezes. Mas a área que realmente eu mais me senti, vou falar assim, conexão, né, com a minha essência, foi a medicina integrativa e a parte de nutrologia, foi o que mais conectou comigo. E essa área é uma área que me dá muito prazer e também eu sinto esse prazer dos meus pacientes. Eles chegam para mim, vamos supor, eles têm diversas queixas. E eu já falo desde o início da consulta assim, Dona Maria, eu não estou tratando a sua dor de cabeça, eu estou tratando a Dona Maria. É bem diferente, porque é uma visão diferente, uma visão integrada mesmo. E é muito gratificante para mim quando eu vejo eles tendo bons resultados, eles tendo melhora, qualidade de vida. Eu tinha paciente que veio na primeira consulta e falavam comigo, nossa, eu não sou preguiçosa, mas eu não tenho disposição para nada. E agora ela voltou no retorno e falou comigo, doutora, olha, eu tô fazendo atividade física, eu tô feliz e agora eu vou fazer mais uma faculdade, sabia? Ela ficou tão empolgada e eu também fiquei feliz por isso. É fazer a diferença na vida da pessoa, né? exato. Literalmente. Importante. E você, desde criança, você queria ser médica? Eu já tive
eu tinha duas inclinações, para a área do direito e para a área médica. São duas áreas porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, e eu tinha essa certa dúvida. Eu cheguei a fazer um teste vocacional e para os dois deu praticamente igual. Olha. Só que eu fui ver uma rotina de um médico e isso me atraiu mais. Mas o que me atraía tanto no direito quanto a medicina é a vontade de ler, de estudar. Eu sempre gostei muito disso. E na sua família tinha advogados, médicos? Tinham de longe, assim. De longe. De mais longe. perto não. Então não foi influência de ninguém, na verdade. A minha família é muito de professores, então tem essa influência do estudo, do conhecimento. Mas a medicina foi o que ganhou. Ai, tá vendo? Você entrou muito novinha. A primeira médica aí da família, digamos assim? Da família, sim, foi, porque o restante era primos de longe. Que legal, muito legal. E diz uma coisa pra mim, a integrativa não é algo que a gente tem na faculdade. Não, né? não tem. Como Pelo foi contrário. Exato, é completamente diferente. A gente brinca que existe a medicina integrativa e a medicina, digamos assim, a medicina que a gente aprende na faculdade é comum, né? Digamos assim, aquela outro olhar. cartesiana. Isso. E quando foi que entrou pra você? Qual foi seu primeiro contato com esse tipo de medicina? Então, na verdade, eu comecei a pensar, refletir e vi que não fazia muito sentido ficar somente no cartesiano, não estava mais ressoando comigo, não estava conectando mais, eu não achava tanto sentido. Uma pessoa vem com um problema, eu passo um remédio, para esse outro remédio eu vou passar mais um outro remédio para o efeito colateral do primeiro remédio, que vai para o terceiro, para o quarto, e tinha muitas coisas assim que eu não... Sabe, eu queria uma visão diferente. E como eu sou uma pessoa que gosta de ler, de estudar, sou uma pessoa curiosa por estudos, eu fui correndo, lendo coisas, tentando entender melhor. E a medicina integrativa foi uma coisa que realmente ressoou comigo, profissionalmente, da parte pessoal. E você já tinha se tratado? Da parte integrativa, sim. Você começou com outro colega ou você começou a testar, entre aspas, Não, foi um outro colega. E eu depois também quando eu comecei a estudar, eu comecei a aplicar o que eu ia aprendendo em mim. Então, assim, é totalmente diferente. Ah, com certeza, os resultados são outros, né? Isso. E o foco em emagrecimento, hoje é a maior parte no seu consultório ou não? A maior parte é a parte de... Não, é emagrecimento mesmo. Mas sabe por que falando de obesidade, né? Tudo isso é importante? Porque se você for ver, a maioria das doenças são causadas por quê? Qual é o fator de risco principal? Hoje em dia, se você obesidade e pegar, sedentarismo. Se você for pegar, por exemplo, até alguns tipos de câncer, você vai pegar, vamos supor, hipertensão arterial. Qual que é a primeira medida do tratamento de hipertensão arterial? Perda de peso, diabetes. Então, de onde que começa? Então, é a parte que eu mais pego mesmo. E mudou muito, né? Hoje em dia, antes, na época aí dos nossos bisavós, tataravós, era uma outra questão. Eles não tinham tanta comida em abundância, igual a gente. Hoje a gente tem, porém são comidas industrializadas, pobres em nutrientes, e isso acabou influenciando muito a questão da obesidade. Com certeza. Eu acho que até a comida que a gente classificaria como saudável, às vezes é meio duvidoso. Vem escrito fit e não é nada de fit. E não só isso, às vezes até, por exemplo, um legume. Você vai comprar lá, sei lá, assim, tô comendo coisa saudável. Às vezes ele nem tá saudável tanto assim, quanto a gente imagina. Verdade. Devido a tantos agrotóxicos, tantas outras coisas que eles colocam ali, porque a durabilidade hoje também é totalmente diferente de antigamente. Sim. Então, pra você ver que às vezes nem o saudável que a gente acha que tá comendo literalmente é o saudável. Não é. Então hoje questão... é bem complexo, bem complicado isso. Né? Se você for ver, a questão nutricional modificou bastante. Se você consumir uma coisa e olhar o que você compra no supermercado, não é a mesma coisa, na questão de nutrientes. Aí o médico ainda chega e fala assim, não, você tem que consumir bastante proteína devido à massa magra e tal.
você vai comer carne, você vai pegar uma carne, a carne também tá cheia de coisa lá dentro. Aí você vê um monte de vídeo, pessoal torando coisa lá dentro da carne. Você fala, caramba, eu tô comendo... Eu como ou não como a proteína, né? Até que ponto que eu foco nisso? O ideal é sempre focar em orgânicos, se possível, ou também de pequenos agricultores, assim, às vezes, por exemplo, a gente tá aqui em São Paulo, capital, né? Às vezes é um pouco difícil de conseguir isso, né? Mas dá preferência mesmo para orgânicos, isso é essencial. É complicado. Agora, você faz essa parte do emagrecimento focando com a reposição hormonal, é isso? Sim, eu tenho a parte de emagrecimento e reposição hormonal. A reposição hormonal, em alguns casos, a gente avalia, ela também acaba auxiliando, de certa forma, o emagrecimento. E lógico, isso tudo baseado nas necessidades e cada caso é um Exatamente, não é para todo mundo. Ai, doutora, eu quero emagrecer, vou fazer reposição hormonal. Não sei, talvez no seu caso não seja isso. Tem que ser avaliado, né? E não é só reposição hormonal sozinha. A gente tem que lembrar que a gente precisa fazer uma dieta, não gosto nem de usar essa palavra dieta, mas uma alimentação saudável para as necessidades do paciente e também atividade física para melhorar o metabolismo, potencializar o ganho de massa magra, que também é importante para melhorar a nossa taxa metabólica. Então, também não adianta ir lá só fazer reposição hormonal e esperar que tudo se aconteça sem fazer nada. Me tira uma dúvida. Quando a gente tem um paciente, quando você entra num processo você faz um plano de emagrecimento para esse paciente, você provavelmente tem uma equipe multidisciplinar com você. Sim, tem muitos casos que eu não tem como, eu preciso indicar. Uhum. Porque não é só o emagrecer, né? A gente tem que tratar outros fatores, como a compulsão, como traumas e tudo mais, né? E uma coisa interessante da alimentação, vamos supor, principalmente às vezes a pessoa ela é muito compulsiva, aí ela vai analisar, você está se alimentando da falta de quê? O que está faltando? Você quer pegar esse alimento e suprir o quê? Às vezes ela nem sabe, assim, uma coisa muito... Pode ser coisa da infância, traumas mesmo. Uhum. E quando você está nesse processo, que você faz um plano alimentar para paciente geralmente mais obesos no caso, tem como você ter o dia da escapadinha, o dia do lixo? O dia inteiro, não. Ou nem a semana toda. Ou o final de semana inteiro. Não, eu falo porque é um vício. E é a mesma coisa que você falar para um drogado, olha, só um cigarrinho hoje, entendeu? Não dá, né? É aquela questão. Mas se a pessoa tem um problema sério, eu acredito que seja mais voltado para a parte psicológica e emocional, realmente, como é que você fala isso pra pessoa? Eu acho que aí ela tem que começar a tratar lá com o psicólogo e vindo junto com o médico focado em emagrecimento, no caso, né? Tem umas coisas que eu já oriento mesmo na consulta, que é a prática de mindfulness, né? Atenção plena e meditação. Então, eu falo, olha, vocês começam a inserir meditação no seu dia a dia, nem que seja 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite. Você pode procurar no YouTube, tem diversas meditações maravilhosas, bastante. Porque você já trabalha a respiração, e meditação tem comprovação científica, ajuda na questão do foco, ajuda... Nossa, a meditação é maravilhosa, eu falo para todos os pacientes. Tem alguns que ainda têm um pouco de resistência, então eu falo, vamos aplicar atenção plena? Pode ser assim, na hora que você tá lavando a tua louça, presta atenção na louça que você tá lavando. Já é um exercício. Aquela questão de você tá aqui, eu tô prestando atenção no que a gente tá conversando. Eu não tô pensando, olha, quando acabar aqui, eu vou pagar o boleto ali, eu tenho que ligar pro fulano, e eu não tô prestando atenção em nada que você tá falando, porque eu não tô presente no momento. Uhum. E eu acredito que você tenha, não sei, posso estar errada, me corrige, alguns tipos de pacientes. Eu imagino assim, por exemplo, quando a gente vê pessoas em processo de emagrecimento, que é muito comum, comentando, tem aquele que quer emagrecer porque teve um insight de que precisa mudar algo na vida e eu sempre pergunto isso, eu falo assim, o que fez você me procurar para emagrecer? Eu espero ver a primeira resposta, porque cada pessoa tem uma coisa, claro, ela procura por causa de tudo, mas tem uma coisa em cada pessoa que objetivou ela te procurar. Uma pode ser
questão, que as minhas roupas não servem. Tem pessoas, é porque eu não consigo mais abaixar para amarrar o meu tênis, isso tá me causando incômodo, não consigo pegar meus netos. Então, eu tenho que descobrir o que, geralmente, a primeira coisa que a pessoa fala, é o que ela realmente está incomodando mais. Para eu entender o que é e trabalhar com ela junto com isso. Porque cada um tem uma coisa aqui. E acredito que esse seja o paciente, entre aspas, mais fácil. E aquele paciente que chega pra você, que você logo de cara vê que aquele paciente... Esses são mais como difíceis. à espera de um milagre. Não, esses são difíceis. Mas essa é a maioria. Então, é por isso que eu quero entender da Não, como é que ela graças a identifica. Deus, os meus não são a maioria, não. Graças a Deus. Mas eu sempre falo com eles. Eu chego na primeira consulta, eu vou te passar isso, aquilo. Mas, a minha parte, tô te dando as ferramentas, mas se você não colocar em prática, não vai adiantar nada. Nem comigo sim. e nem com ninguém que você for. Porque você tem que colocar em prática. Você tá vindo em mim justamente para isso. Não existe milagre. Justamente, você dá os caminhos, né? Exato. Exato. Agora, quais são os mitos e verdades da reposição hormonal? Porque assim, a reposição hormonal vem crescendo cada vez mais, certo? O pessoal vem tendo conhecimento também cada vez mais sobre isso. Mas ainda existem muitas dúvidas e muitos tabus em relação a essa... Quando fala reposição hormonal. Tem muitos que se assustam e criticam. Tem outros que falam, nossa, é o máximo, sei lá, ou porque eu já fez, ou porque conhece a fundo. Porque os que não conhecem muito já começam a criticar. Já te olham assim, ela faz reposição hormonal. Então, assim, quais são os mitos e verdades da reposição? Na verdade, tem muita gente que tem essa, não, reposição hormonal, porque não sei quem teve câncer, minha avó, minha tataravó. E aí já vem um mito. A reposição hormonal, ela não é contraindicada para todos os tipos de câncer. Então, alguns são, outros não. Tanto que a gente tem pacientes oncológicos, são pacientes que têm câncer, que eles perdem muita massa magra e dependendo do tipo de câncer, a gente usa até hormônio para ele ganhar massa magra durante o tratamento e melhorar, dar mais qualidade de vida. Então, isso é um mito, porque a pessoa, qualquer câncer, ela fala, não posso porque eu tenho... Não, mas depende, tem alguns que não podem mesmo, são contraindicados, outros não. É porque ainda tem muitos que falam assim, nossa, você fica tomando isso daí, fica fazendo reposição, você vai ter um câncer. Normalmente as pessoas falam também muito isso, né? Que existiu um estudo muitos anos atrás que correlacionou o uso de hormônio com câncer. Sim. Mas aí não é essa a história que ela tá falando, então, não? Não, calma, mas teve esse estudo que correlacionou isso. E aí a sociedade médica começou a meio que endemonizar o hormônio. Só que ninguém tinha ido mais a fundo. Ficou tipo, o estudo falou isso, ponto. E ninguém foi a fundo. Aí, com o passar dos anos, o pessoal começou a estudar e começou a ver que realmente é como a doutora tá falando. Que tem casos e casos. Você viu aquele estudo da testosterona, falando com ela, obstetra, da testosterona do câncer de mama? Sim, sim. Então, era um outro que era demonizado, né? Exatamente. E hoje em dia as mulheres usam implantes de gestrinona, implantes de testosterona e mesmo com antecedentes familiares de câncer de mama. Não tem essa. É bem diferente. Não, mas é aquela questão, são estudos do passado que ficaram ali, aquela coisa de orelhada, sabe? Pois que a galera né? faz. Então. E aí tem muito médico mais antigo. Nossa, sim. Eu acho que é ali que é o problema, sim, viu? E tem pessoas que não fazem, não são assim, que entendeu? Pessoa que estudou, que faz certinho, que acho que é o pior, né? Porque acompanha a evolução, acompanha aí Você paga pelo mal profissional. Então, às vezes, ela vai pagar quando chega alguém falando, mas dá câncer. Porque a minha amiga teve câncer. Deve ser mais ou menos isso. E assim, tem alguns... eu não sou a favor de uso de nenhum tipo de hormônio indiscriminadamente. E nem de chegar e falar, não vai usar não. Exato. Sabe, não é assim que funciona. As coisas também, a gente tem que seguir os estudos, tem que usar o bom senso, avaliar cada caso. Então, tem muito médico, assim, muito mais antigo, que tem um pouco desse... Tem médicos mais novos também, tem. E às vezes a paciente chega e fala, olha, eu tô com não sei o que, perda de libido. Não precisa ter libido mais, não. Ô, louco! Como assim? Como assim? Como a mulher dele, né? Não é a mulher dele que tá em casa, Como né? é que fala isso pro paciente? Não precisa ter libido Ou a mulher dele mais. não tem, mas ele não tá fazendo mais questão nenhuma. Absurdo. Porque a saúde, na minha opinião, não é sobrevivência. Eu não tô tratando ninguém para sobreviver. Eu tô oferecendo qualidade de vida dentro de cada faixa etária. Então, você tem 80 anos, eu não tô te dando para você sobreviver.
Eu tô te dando coisas para você viver bem com 80 anos. Você viver bem com 30, com 40, com qualquer idade. Isso que é importante. Então, aproveitar 2 perguntas com relação à idade. Primeiro, que nem você falou, para uma pessoa chegar bem aos 80 anos, vamos supor, na nossa sociedade a gente tem uma população que infelizmente está sedentária, está sobrepeso e tem esse grande mal. Agora, uma pessoa que quer chegar bem aos 80 anos, se ela tá, por exemplo, na minha idade, com mais de 40 anos, dá tempo ainda? Se ela começar agora? Sempre dá tempo. Quanto mais cedo você começa, melhor, claro. Mas sempre tem tempo. E o importante para você chegar bem com a idade mais avançada é você sempre praticar atividade física. Então, vamos supor, o que eu gosto muito é treino de resistência, treino que trabalha a parte muscular. Porque com a idade a gente vai perdendo massa magra e aí você ajuda isso. Então, você ganha mais qualidade de vida, energia, disposição, ajuda também na imunidade. Então, é muito importante. Sedentarismo é péssimo para questão do envelhecimento. É o famoso banquinho de músculo, né? Diz que a massa magra, no caso o músculo, ele até para recuperar de algumas coisas que você teve, até ele ajuda. Ele acelera a recuperação, né? O problema das pessoas mais idosas, vamos supor, ele pega uma pneumonia, já tem pouca massa magra interna. Aí vai lá, toma antibiótico, não sei o que, vai perdendo massa magra durante internação de 7, 15 dias. Aí eu vou embora, foi para casa, tudo bem. Aí a pessoa volta, porque ela já tem imunidade baixa, pouca massa magra, pega de novo, interna, perde mais. E vai ficando cada vez pior. Com certeza. Vira um ciclo, na verdade, né? E essa aí, a reposição hormonal entra justamente aí, né? Isso, ajuda muito na questão do ganho de massa magra. Às vezes nem ganha tanto, mas pelo menos mantém o que tem, né? Ajuda bastante, sim. Pelo menos mantém o que tem, que também já é alguma coisa. E o uso de testosterona em pessoas idosas tem alguma... lógico, não é para todo mundo, mas existe alguém assim, você fala, não, tal público idoso não poderia usar testosterona, no caso de uma sarcopenia? Então, contraindicação hormonal. Alguns tipos de doenças de fígado contraindica, a apneia do sono grave contraindica, a insuficiência cardíaca congestiva, uma insuficiência cardíaca não bem controlada, câncer de próstata. Tem alguns tipos de câncer também que contraindica, aqueles que são ligados à parte de hormônio, de receptor hormonal. Então, são mais esse tipo, assim. E você atende criança? Não. Já atendi. Muito. Muito. No inicinho, era médica de família. Então, fazia puericultura, pré-natal, atendia tudo, né? A família. Então, fiz muito tempo puericultura. Isso é outra coisa interessante, o que ela acabou de falar. A família. Como você faz com esse pequeno detalhe? A família. Porque não adianta a pessoa passar em você, tentar mudar o mindset dela completamente, chegar em casa, um maridão com aquela pizza de 4 queijos. Como Sabe é que você faz? A maioria acontece assim, passa um paciente comigo, aí passa alguns dias a mulher leva o marido ou o marido leva a mulher. Acontece isso muito no meu consultório. É o ideal, né? E é bom porque um incentiva o outro. Claro, eu brinco até que o pessoal vai cobrar, né? Você cobra um do outro. Poxa, eu tô fazendo, me ajuda aí, eu faço isso com mas meu eu até marido. falo assim, ó, você tá fazendo reposição? É bom que faça o casal. Porque depois um vai ficar lá acelerado e o outro vai ficar lá pra trás. Daí... Acho que você deve pegar bastante isso, né? Dá problema no casamento, não dá não? Tem que estar em equilíbrio tudo. Tem que estar os dois. Eu falo, fez um, pode puxar o outro pra fazer também. Você sabe, essa semana meu personal me fez uma pergunta, eu vou perguntar pra você até essa pergunta. Por que hoje a gente sempre teve aquele padrão, né? As mulheres mais com curvas, né? Os homens mais retos, o triângulo invertido no caso. E hoje a gente tá vendo a juventude crescendo mais com formas mais femininas até alguns homens, por causa da obesidade. Isso é mais pela alimentação mesmo que eles têm desde o início. Sim, e esse padrão, interessante, você falou do padrão, você fala até de beleza, né, também. Estético, né? Estético muda muito, gente. Nossa, antes as mulheres eram bem mais cheinhas, era o padrão, depois ficou aquela coisa bem magrinha. Mudou, nossa, muda muito. E muda muito o psicológico também da pessoa, né? Sim. Muda muito. Porque a reposição hormonal, por exemplo, para uma pessoa que já tá muito
se sentindo fadigada, cansada. Quando você faz a reposição, você melhora isso. Nossa, melhora Então, rápido. não tem como você não ter uma autoestima boa ou você ter a disposição, então nem se fala. Sabe que tanto mulheres quanto homens, às vezes, chegam no meu consultório com sintomas depressivos. Eu já peguei casos assim. E aí fui analisar, né? Primeiro tem que ver, vou ver função tireoidiana, vou ver vitamina, aí vou ver tudo. E aí, em alguns casos, eu começava a reposição hormonal, a pessoa tava outra. A pessoa tava com energia, essa questão de tristeza mesmo melhorava. Porque levanta, né? Tem até uma escala que chama ADAM, que a gente usa na reposição hormonal masculina, aí você pergunta, você tem disposição, você tá com vontade de viver? É uma das perguntas do questionário que a gente usa para reposição hormonal. É bem interessante isso. Eu queria que você, aproveitando falar que você tocou nesse tema agora de depressão, a relação entre depressão, intestino e obesidade. Nossa, isso é maravilhoso, esse tema, adoro. O nosso intestino, ele é responsável por diversas coisas. A gente tem o nosso sistema nervoso entérico. E muitas vezes, vamos falar lá da dor de cabeça. Você chega com uma dor de cabeça. Às vezes o problema pode estar lá no seu intestino. A depressão, o problema está lá no seu intestino. Tem um termo que a gente fala que é a disbiose, quando está alterado a parte da sua microbiota. Então fica como se fossem os poros, né? Então, você não consegue também absorver, dá muitas alterações. Alguns sintomas dessa alteração, que chama disbiose, são alguns sintomas como cansaço. Tem gente que chega com dor de cabeça, pode começar a ter coceira no corpo, dermatite, prurido, aumentar a alergia, flatulência, né, gases, distensão abdominal, a barriga começa a ficar mais inchadinha. Então tem muitas... Quase nada comum, né? O que a doutora tá falando. Quase nada. Você nem escuta as pessoas falarem. Ela vai falando, às vezes vou identificando até com várias coisas que eu tenho. Assim, será que eu estou com desbiose? Não, será? Não, eu tenho certeza depois de tudo isso. E é muito comum isso acontecer, porque tanto pela questão da nossa má alimentação, uma pessoa que ingere muito fast food, alimentação muito ruim, as bactérias ruins, elas predominam também. Uso de antibióticos. Gente, pelo amor de Deus, não tô falando que não tem que usar antibiótico, não, tem que usar quando precisa. Mas, às vezes, às vezes faz uso excessivo, além das bactérias boas, a gente também vai ter além de pegar as bactérias ruins, vai pegar as bactérias boas, então acaba alterando isso, a nossa microbiota. Uso de anticoncepcional também. Isso, exatamente. E disbiose é muito comum. Então, também para tratar a questão de depressão, muito importante olhar as vitaminas. Uma vitamina importantíssima é a vitamina D. As vitaminas do complexo B, que são precursores, vitamina B6, e tratar o intestino. Pois é, importante. Agora, além de tudo isso, fazer uma alimentação saudável, fazer as reposições de vitamina, você também normalmente indica um probiótico para a pessoa? E às vezes a gente tem que começar a tratar a desbiose, né? Primeiro trata e depois entra com probiótico? Não, o probiótico já trata a desbiose. Não, às vezes eu tenho que entrar com um medicamento específico para poder tratar isso aí. Já tem que levar um tempo, tem que mudar a alimentação. Se a pessoa começa a tratar, ela começa com alimentação ruim, não adianta, tem que manter também. Dá na mesma, né? Continua ainda com... Aí você pode fazer um link, né? De por que a população anda tão ansiosa e tão depressiva. Tá ligado ali. Tem relação. Sim, já foi comprovado claro também. Que você falou, todo mundo. Quando ela falou da parte intestinal. depressiva ligada com o intestino, já foi comprovado isso. Mas não é a maioria das pessoas que A sabe. intestino é o nosso não é. segundo cérebro. Não é, e assim, e tá sendo falado muito isso. Cada vez mais as pessoas estão falando mais. E mesmo assim, tem gente ainda que não tem o conhecimento. Ou vê e passa pra lá, deixa pra lá. A maioria não sabe mesmo. Né? Não sabe disso, não tem conhecimento. É bem importante. Doutora, aí a atuação do álcool no processo de emagrecimento? A cervejinha no final de semana. Olha, é o seguinte, eu não sou uma pessoa que vou chegar e vou ser extremamente radical, porque também se eu for radical demais, o que acaba? A pessoa ela começa a gerar compulsão. Tudo aquilo que você proíbe parece que dá mais vontade ainda. Então, na verdade, é realmente instruir.
Falando do dia do lixo, eu não concordo muito com a questão do dia do lixo. Eu acredito que você pode ter certas refeições, vamos supor, você teve um convite de um familiar, de um amigo. Claro, gente, você tem tua Na vida festa, social. um casamento. E você vai sair um pouco. Tudo bem, depois você compensa. Agora, você pegar o dia inteiro e chutar o dia inteiro, fazer o dia do lixo... E o restante que você fez, sabe? Você acaba detonando. Você jogou no lixo. Jogou no lixo. Só não pode ter esses convites todo dia. Não, convite todo dia todo não, gente. dia. Pede o pessoal pra espaçar. Faz um em cada semana. Porque você imagina esses artistas, essas blogueiras que têm evento todo dia, mas como é que elas conseguem manter, né? Leva a marmita. Não come. Ah, não come. não será? Não come. Eu vejo umas aí que possa estar bebendo, não sei o que, tá encharcando a cara. Eu falo, gente, como é que elas conseguem? Os competidores levam marmita. Porque eu mesmo não bebo, ainda, às vezes não consigo manter. Como é que ela consegue? Falei, caramba, vamos, tá aqui, tá mais que a reposição hormonal. Tem algum remédio, algum segredinho aí por trás. Muita estética também, né? Então, uma gama grande da população tem uma carência nutricional de vitaminas, de minerais, ou até essas carências e alterações hormonais. Uhum. Então, realmente, a gente tem um público mais fadigado. Acho que você pega essas pessoas. Qual a estratégia ideal, inicial, para você fazer com que essa pessoa comece a se exercitar? Porque você chegar pra pessoa e falar assim, olha, academia, uma hora por dia, Eu toda pergunto semana. assim, o que você gosta? O que você gosta de fazer? Você gosta de dançar? Você gosta de luta? Aí a pessoa fala, nossa, eu amo dança. Não, então vai pra dança. Ela começa, porque ela vai fazer aquela coisa com prazer, ela gosta do que eu mandar ela pra... não manda em ninguém, né, gente? Sim, Se eu falar, eu sugiro. Eu vou sugerir pra musculação, só que ela vai chegar lá, eu odeio isso. Ela não vai fazer. Porque a maioria não gosta mesmo. A maioria não difícil, gosta. né? Quem gosta? Mas eu não gosto. Mas eu já incluí na minha rotina. Isso faz parte da minha vida. E tem a questão do... Mas não quer dizer que eu amo. Do hábito, gente. É aquela coisa, no início você começa, às vezes... Nem sempre você vai gostar, às vezes um dia vai assim, 21 dias vira o hábito, 3 meses vira aquela coisa igual escovar dentes. Exatamente, eu uso muito esse exemplo. Eu sempre falo, criança não quer tomar banho e não quer escovar os dentes todos os dias. Imagina se a gente for fazer tudo que a gente não quer. Eu não quero tomar banho, não quero... Gente, tem coisa que a gente tem que fazer. Tem dia que não quer fazer nada. É fazer o que tem que ser feito, né? Mas a parte de resistência, né? Não precisa ser somente aquela musculação com pezinhos. Você pode também fazer o treino com o peso do corpo, fazer alguns exercícios diferentes, desde que trabalhe a parte muscular, né? Que é importante pro ganho de massa magra. Uma coisa mais funcional, né? Inicialmente tem essa diferença de fazer o aeróbico e o anaeróbico? Tem, demais. A parte do treino de resistência, ele ajuda muito na parte de muscular, a parte muscular. O aeróbico ele tem outros benefícios. Então, assim, para perda de peso, se fosse para escolher entre musculação e aeróbico, ainda a musculação mostra que tem uma perda de gordura maior e uma maior massa magra em compensação com o aeróbico. O aeróbico você perde mais peso na balança comum, só que você também pode perder massa magra. Então, se for escolher entre um ou outro, musculação. Agora, a melhor estratégia é os dois mesmo, porque cada um tem seu benefício. Então você tá vendo? O ideal é tempo pra isso. Pois é. Agora... Gente, mas a questão do tempo, se a gente for olhar o tempo que a gente gasta mexendo numa coisa, olhando o Facebook, o Instagram, certeza, se a gente razão. for usar isso... Tem toda a razão. Com certeza. E outra, você vai fazer o cardio, você já pode unir o útil ao agradável. Que você pode estar ali numa esteira, por exemplo, ou numa bike, você pode estar mexendo no celular. Não é uma desculpa. Isso não seria uma desculpa nesse caso, né? Letícia, existe uma suplementação básica para todo mundo? Você fala assim, mesmo a pessoa que tá com planos de emagrecer e a pessoa que tem planos de só manter uma qualidade de vida e tudo mais. Existe uma suplementação básica que você fala, cara, isso é imprescindível para todo mundo. Ai, todo mundo é uma palavra tão difícil, porque todo mundo é todo mundo. Então, a maioria das pessoas, digamos assim. Depende da necessidade mesmo. Às vezes vão falar, uma vitamina, você pode estar precisando a vitamina D, por exemplo, é uma que eu pego no consultório, quase todo mundo tem deficiência, quase todo mundo. Porque 90% dela é por exposição solar, 10% por alimentação, que são alimentos
bem difíceis, óleo de figo de bacalhau, né, assim, é difícil pela alimentação. Nosso sol é esse, né? E a gente não fica pegando sol todos os dias. Não. Quem mora em São Paulo, que só tem prédio, Não, né? não dá. A gente sai, às vezes, assim, se você já tá com roupa de manga longa, você também não acaba não absorvendo. Você precisa estar com as partes do corpo, assim, expostas também para você. E o uso do protetor solar também, né? Que infelizmente é o que a gente vê na televisão, Exatamente. né? Usar protetor solar. Mas afinal de contas, isso é ruim ou é bom? O protetor solar pra vitamina D é ruim. É ruim, mas ele é... Aí não tem um sim nem um não. A verdade é o seguinte, protetor solar, têm alguns compostos que são falados que não são benéficos, mas tem algumas alternativas de protetores solar, como se diz, com menos... Deixa eu usar a palavra correta. Como se fosse mais... limpos não, gente. Na verdade, eles têm compostos hoje que são diluentes, né? Que são, por exemplo, os parabenos que a gente vê muito em alguns compostos. E, tipo, por exemplo, pra você ter uma ideia... Mas tem um nome específico, Clean Label? Acho que é Clean Label. Eu acho que é isso que é o nome. Então, assim, tem essa opção. Tem pessoas que realmente não podem ficar expostas ao sol porque tem problemas de pele. E aí acaba atrapalhando. Aí tem que fazer reposição mesmo de vitamina D, não tem jeito. Mas a questão do protetor solar tem que olhar bem isso. Então, cosméticos que você vai utilizar, observa eles. Muitas a gente nem olha, né? Então, tem muitas marcas maravilhosas, excelentes, e a maioria já está pensando nessa visão aí de futuro, marcas você olha os rótulos, tem menos desses conservantes, que causam malefício à saúde, são disruptores. Agora nós temos aí normalmente 3 formas de fazer a reposição hormonal. Sim. A injetável, a via oral e a intraderme. Transdérmica. Transdérmica, né? Isso. Qual seria melhor? Ou o que você mais ou menos indica? Para cada um é um caso. Da injetável não é melhor? Não, é porque varia de pessoa para pessoa. Vamos supor. Vamos falar da transdérmica. A transdérmica, ela é uma maneira fácil, a pessoa mesma ela pode se auto-aplicar, a pele, apesar das pessoas terem um pouco de preconceito, acham que a pele não a pele absorve pra caramba, eles acham que a pele não absorve medicamento. É porque a gente passa ali o creminho só mas absorve pra caramba. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Então, você vai colocar hormônio, você passa, vamos supor, passa aqui no lugar errado, passa no braço. Você tem um filho, alguém na sua casa coloca, ele também vai absorver? Então, você tem que tomar... Encostou, pegou. Pegou. Você tem que ter certos cuidados. Então, é uma maneira, assim, que você mesmo consegue se auto-aplicar. A forma... Os implantes também, que eu gosto bastante, é uma forma que o hormônio ele fica de uma forma mais estável. Então, eu vou falar tem os absorvíveis e os não absorvíveis. Os absorvíveis, o corpo absorve ele durante 6 meses. Então, até 6 meses ele fica liberando. Então, ele libera de uma certa forma mais estável. E é muito bom para pessoas que viajam muito, ou que são muito esquecidas, que talvez, vamos supor, se eu colocar um gel, uma outra forma a pessoa vai esquecer. Porém, é uma forma que, quando eu vou passar, eu gosto que a pessoa já tenha utilizado uma prévia, porque o absorvível, ele não tem como retirar do corpo. O não absorvível, você pode retirar ele, o absorvível não. Os injetáveis, eles têm uma vantagem que quando a gente aplica eles no dia, assim, a pessoa ela já sente assim, uma melhora absurda, só que também vai passando a meia-vida do produto e começa a cair, já tá chegando a hora de fazer a próxima aplicação, ela também já começa a cair de uma vez. Grande, né? Então não tem tanta estabilidade, igual, por exemplo, os implantes. Entendi. Agora, voltando um pouco no que você tinha falado agora há pouco, sobre algumas doenças que não é indicado a reposição hormonal. Agora, fazendo reposição hormonal, pode causar algum tipo de doença? Pode causar algum tipo de problema? Um exemplo, do fígado, por exemplo. Então, depende do que vai ser usado, dose que vai ser usada.
tudo, se você avalia um paciente corretamente, vê se ele pode utilizar, se ele vai ter benefícios, as contraindicações, né, não tem contraindicação, essa questão é mínima, tá? Mas vamos supor, a pessoa ela já tem um histórico fortíssimo, genético, de câncer na família, então tem que ser avaliado com mais cautela. Então, não é hormônios para todo mundo. A gente tem que avaliar mesmo com cautela. Tem que tomar cuidado com o uso indiscriminado, né? Eu acho que a Sim, parte positiva indiscriminado. dos implantes é isso. Uhum. Porque ainda tá no poder dos médicos. É. Né? A gente tem outras terapias que, infelizmente, não desmerecendo nenhuma outra categoria, Uhum. tá? Mas são algumas categorias que estão... As pessoas vão até no que a gente fala aqui na parte negra, né? No escondido. E aí é o personal que prescreve o hormônio Gente, pra a você gente tem que tomar. tomar cuidado, a gente tá lidando com vida de outras pessoas. E se você prescreve uma coisa assim, você acaba com a vida da pessoa. Tem que estar com acompanhamento médico, não adianta. Porque quantas vezes a gente não vê isso, né? Que Sim. foi o personal, o colega da academia que tá tomando, é o falou que é mais bom, tem, é o que compra, mais tem por aí. toma. É o que E mais aí tem não por aí. passa no médico. Aí acho que vem os efeitos colaterais. E tem uma coisa, se você faz um tratamento fazendo tratamento médico, todos os medicamentos, existe algum risco de um efeito colateral? Existe. Você vai tomar um medicamento para dor de cabeça, você pega a bula e lê, para você ver. O paracetamol mesmo. Não, Diz que é o pior, né? Ele é o pior. Todos os medicamentos têm. Então, vamos lá, vou fazer reposição hormonal, pode acontecer isso, aquilo. Mas se você está com um profissional que viu que você não tem contraindicações para usar, que você vai ter benefícios, e por acaso aparece um efeito colateral, o profissional vai conseguir manejar isso. Se for uma pessoa que não tem entendimento, ele vai fazer o quê? Se tiver alguma complicação. Procura o médico. Vai falar, procura o médico. Assim, não é também desmerecer, não, mas Não, cada um exerce... na sua área, né? Exato. Cada um na sua área, né? Sei que todos são competentes, mas é a mesma coisa também de eu sou médica, eu começar a entrar numa outra área que eu não tenho domínio. Uhum. Se acontecer alguma coisa, eu não tenho domínio, eu tenho domínio da minha área. É o bom senso bom da pessoa senso. saber que está capacitada para aquilo. Sim. Tanto para os efeitos bons quanto para os ruins. Isso. Você tem que saber manejar, se acontecer. Agora, os implantes. Tem também essa questão de cada organismo reage de uma Com forma. certeza. Agora, cada organismo... Tem a parte de que pessoas absorvem mais do que as tem, outras? Tem. E aí pode dar também algum tipo de efeito colateral devido a isso? Não, o que acontece? O prazo vamos falar até 6 meses. Mas é igual os dermatologistas com botox. Tipo botox, que tem pessoas que duram mais, duram menos. Uhum. Geralmente, pessoas atletas, pessoas que fazem mais atividade física, o implante ele costuma acabar antes. Acontece muito isso. Sim, mas aí como que eu identifico que tá acabando antes? A pessoa ela já começa a ter sintomas. Nossa, ele tava assim, ele já começa a... Tudo aquilo que ele sente, ele vai ter melhora de ganho de massa magra, ele vai ter mais disposição, mais energia, ele já começa a sentir descendo um pouco. E a gente também faz a dosagem isso. E aí coloca Mas outro implante. quando é atleta assim, eu já oriento, falo, olha, tem a tendência de ter uma redução, não é, tá lá 6 meses, até 6 meses, mas pode ser que fique menos tempo. O metabolismo tá mais Muda. acelerado, absorve muito mais, né? Uhum. Automaticamente. Aí, se precisar, pode colocar antes de dar esses 6 meses, alguns casos. E pode, sim, usar forever. Aí depende, vamos supor, das mulheres menopausadas. Os maiores benefícios são de 50 a 59 anos e até 10 anos após a menopausa. Depende muito de caso a caso. Porque eu sempre falo que a reposição hormonal é um caminho sem volta. Porque quando você faz uma vez, você não... Primeiro que você não quer ficar sem. Você não consegue ficar sem, Só mesmo que você queira. Tem que ir dosando tudo. Então, se está com o médico, está acompanhando, a gente vai dosando como é que está... porque tem as questões que a gente tem que fazer o controle quando o paciente não é só colocar o hormônio e tchau. Tem que ter um controle do paciente para ver como que está ficando os exames dele, como ele está se sentindo, se eu preciso dar um ajuste nessa dose.
É porque assim, você toma você faz a reposição hormonal, você se sente bem. Sem ela, você não se sente dessa forma. Então, é uma coisa que é meio viciante, querendo ou não, né? É uma coisa Agora, que vicia. vou usar a mesma pergunta que a Amanda te fez para a obesidade. Então, uma paciente obesa fez um tratamento, foi efetivo e conseguiu chegar no peso. Uhum. É pro resto da vida. É porque a obesidade é uma doença crônica. Então, tratamento pro resto da vida. Significa que vai ser com um medicamento específico? Não. Talvez não seja nem com medicamento. Você vai, emagrece, depois tem a fase de manutenção, que é uma fase que muitas pessoas ignoram, porque chega no peso e fala, já tô com peso, pronto, já cheguei. Não, mas aí volta o peso, tem uma tendência a voltar ao peso muito grande. Então, a manutenção é uma das fases mais importantes do emagrecimento. E aí, o que acontece? Também o tratamento pode ser, vamos supor, você vai fazer atividade física, manter uma alimentação saudável adequada para as suas necessidades. Alguns casos, vamos supor, uma pessoa compulsiva, terapias, outras técnicas que auxiliem, equipe multidisciplinar, não precisa ser exatamente com medicamento. Certo. E como você falou, é pro resto da vida, né? Puxa vida, deu branco agora. Adoro esses de grava. Isso é o pensamento muito acelerado, tá? Quando tá muito acelerado, você esquece. Não, vamos lá. Então, assim, pro resto da vida, essa pessoa vai ter que se cuidar, tá? Sim. A pessoa que faz uma cirurgia bariátrica. Quando a gente tá falando de uma bariátrica, existem várias técnicas onde você vai retirar porções de diferentes locais. Uhum. E você vai diminuir a absorção, de nutrientes e tudo mais. Porque, mesmo a pessoa fazendo uma cirurgia tão complexa, onde você retira uma parte daquele órgão, a pessoa volta e engorda tudo, ou às vezes até mais. A questão da cirurgia bariátrica, igual a gente estava falando, não, tem alguns casos que realmente dá para esperar um pouco, que eu vejo, acho um pouco sem a necessidade, mas tem casos que realmente, gente, tem que fazer. Só que tem essa questão, a pessoa ela tem que fazer as reposições dela de vitamina depois, muitas vezes injetáveis por causa da absorção não ser adequada para fazer por via oral. E tem aquela coisa, às vezes o bariátrico ele tem uma compulsão alimentar, eu já vi alguns casos assim. Ela não conseguia se alimentar, mas ela tinha aquela compulsão, aquela coisa na mente, e ela pegava um pote de sorvete e tomava o pote de sorvete todo, porque o sorvete ela conseguia. Você vê. Ou o caso de que muitos viram alcoólatras também por conta disso, né? Porque consegue beber. Então, assim, tem que também atuar. Essa pessoa, você falou no inicinho lá sobre os traumas, tudo isso, tem que ser acompanhado também. Agora, o bariátrico pode fazer a reposição hormonal? O bariátrico pode. Assim, se não tiver outras contraindicações, sim. Na verdade, é a suplementação que vai ser um pouco mais difícil no bariátrico, às vezes, né? Às vezes vai ter que fazer injetável, como a doutora falou. A via pode mudar. Então, implante, alguma coisa assim, vai variando. Mas é bom, injetável é bom. A viciada nos injetáveis. Diz uma coisa, você falou que você não trata criança nem nada, tá? Mas quando você tem pacientes que tem, por exemplo, geralmente quando a gente tem uma paciente obesa, a gente tem uma família, como você falou, que tem uma família, não vou dizer uma família obesa, mas uma família com hábitos que não são hábitos saudáveis. Você vê que automaticamente, à medida que a pessoa já transmite isso para os filhos? Você acha? Mas na época que eu fazia a puericultura, agora eu não faço, mas fazia muito, então eu orientava muito isso. Eu via que muitas vezes, desde cedo, já ofereciam, vamos supor, crianças com menos de 2 anos, já colocava açúcar, entende? Então, assim, segurar muito a introdução desses tipos de alimentos processados. E não adianta você virar e falar, se você tem um filho pequeno, não come isso. Aí ele vê que você tá comendo um hambúrguer, uma pizza. Ele não tá nem aí com o que você tá falando. Ele você tá tem que olhando, ser o exemplo. Você pode ou não. Ele tá olhando o que você tá fazendo. Eu posso aproveitar para você explicar, porque eu acredito que uma boa parcela da população que tá escutando não entende o porquê dessa questão de não oferecer açúcar antes dos 2 anos. Você podia dar uma pincelada aí? Então, essa questão do açúcar antes dos 2 anos, o açúcar, ele
e vicia muito. Causa envelhecimento, aumenta o índice de obesidade. Quando você introduz esses tipos de alimento muito cedo, o paladar da criança ele já fica mais adaptado para esses tipos de alimento e também fica mais difícil dele aceitar os alimentos mais naturais. É um pouco mais difícil. Então, se você segura um pouco, não estou falando que você nunca vai dar açúcar para o seu filho na vida, não, mas segura um pouquinho, vai com calma, porque o paladar dele, se ele pegar o açúcar muito cedo, vai ser mais difícil para introduzir outros alimentos mais saudáveis. Não tem nem comparação, Nutella e o morango. Aham. Os dois juntos seria ótimo. Pensamento de gordo. Agora, qual seria a melhor suplementação para mulher? Então, você tem paciente mais mulher, mais homem, meio a meio? Nossa, como é que é? Meio a meio. É meio a meio. Tem dia que no meu consultório vai só mulher, tem dia que vai só homem, tem dia que vai meio a meio, muito bem mixado. Mas chega uma mulher lá, então qual é a suplementação que você mais, assim, prescreve? Eu sei que cada pessoa tem que ser analisado, tudo, mas... Tem cada idade, tem cada necessidade. Mas normalmente a mulher em si, ela tem uma necessidade de coisas a mais do que o homem. Então, normalmente você passaria o quê? Olha, eu vou falar o bem geralzão para caber todo mundo, assim, né? Eu gosto muito do ômega 3, eu adoro a coenzima Q10. A coenzima Q10 é um excelente antioxidante, eu uso para diversas coisas. Gosto muito da creatina, porque a creatina, a pessoa ela vai fazer atividade física, ela vai ajudar no ganho de massa muscular, ganho de força, ajuda também na performance cerebral. Então, um suplemento que eu gosto bastante. E vitamina D, a gente tem que dosar para ver como que tá. Às vezes é só a dose de manutenção. Em alguns casos a gente tem que suplementar. A vitamina D também é muito importante, né? E uma vitamina que constantemente tá bem baixa. E o restante, assim, varia muito da idade, da necessidade. Às vezes, para a pessoa mais jovem, é um tipo de suplementação. Para a pessoa que é mais idosa, que eu também atendo muito idoso, eu passo um outro tipo que vai ser mais indicado para a idade dele, para a necessidade. Eu vou dar uma queixas. Reformulada na pergunta da Amandinha. Além da vitamina D, você já comentou, qual é a outra vitamina ou mineral que você mais pega a população carente? Nossa, a B12. É B12? B12. É D e B12, são as carro-chefe, digamos assim. A B12, a pessoa ela chega com algumas queixas assim. Você pergunta, como é que tá a sua memória? A memória tá ruim. Tô sentindo uns formigamentos, umas dormências. Vai olhar lá, a B12, ela tá baixinha. E a B12, a gente tem que dosar a homocisteína também, porque muitas vezes a só dosagem da B12 no exame de sangue, ela não é totalmente sensível. E aí a B12 é uma das que eu mais vejo, principalmente pessoas um pouco mais idosas, é comum pessoas vegetarianas, veganas. É a suplementação que depois da D é a B12. Mas é engraçado porque assim, você vê assim, o bariátrico e o vegano, você até entende, mas por que a população? Porque a B12 alimento mais rico é carne, na B12 seria? Sim, mas às vezes, por exemplo, tem pacientes que fazem uso de inibidor de bomba de próton, que é os medicamentos para reduzir a acidez, entre aspas, e você precisa... Quem não, né? Nossa senhora, isso você pega a população muito. geral, é desesperador. Acontece muito, aí também reduz. Mas vocês assim, escutaram? Mas para manter... A B12 é uma vitamina... Até não é difícil de manter ela, assim, no geral não. A D é um pouco mais complicado. Devido ao sol. Mas aí a B12, no caso, o que você indicaria para manter? Não, é mais alimentação. Na parte da dieta. Aí a gente tem que ajustar, ver se tem algum medicamento, alguma outra coisa que possa estar... Acontece muito, muito, muito mesmo com essa questão de inibidor de bomba de próton, que são esses medicamentos que às vezes... Prazóis. Isso, exatamente. O remédio pro estômago, né? Porque você vê a pessoa tomando 30 remédios, aí pra não ter dor de estômago, entra o prazolzinho junto, entendeu? Aí você tampa por um lado e descobre por outro. É mais ou menos isso, né?
E aí, nesse caso, você não... A metformina também É, acaba reduzindo, é um medicamento... Não é um medicamento ruim, é um medicamento bom, mas assim, é utilizado e acaba reduzindo a B12. Então tem que dar... Porque todo medicamento tem que avaliar os efeitos colaterais. Às vezes um pode reduzir um pouco isso, aquilo, então... O Ozempic, na verdade, ele tá vindo nos trabalhos agora mais meio que pra ficar pra diabetes, melhorando um pouquinho, sendo melhor, assim, em comparação com a metformina. Uhum. É isso, né, agora. É. E ele também tem essa atuação de redução da B12? Não, Ozempic não. Não. Uh-uh. O problema dele é o preço só, né? é só valor, né? Que eu saiba, o Ozempic, pelo que eu já li, até por os pacientes meus que usam, não. A tendência, depois que a patente que ainda não foi quebrada, né? A tendência é, com o tempo, dar uma melhorada, Dá uma né? melhorada. E vai chegar aos próximos. Já foi quebrado. Já foi porque tem médicos usando a semaglutida no próprio consultório. O problema é, quando você vai comprar lá na farmácia, só tem a caneta. E aí a caneta é patenteada. Então, mas mas aí a semaglutida mas na não. farmácia só tem a caneta. Só tem a aquela caneta, caneta. é difícil. É. E agora veio o novo, né? O ano que vem vai chegar. Já? Não Vai chegou ainda, não chegou já. O outro. Como é que é o nome? É um nome É o difícil lá. Igov? Igov, É o isso. Igov, É. acho. Não é? Mas o Igov vai ficar pra obesidade. Isso. E o Ozempic vai ficar pra diabetes. É o que, teoricamente, eles mas- querem colocar na indústria, né? Mas vai acabar continuando sendo utilizado, né? Mas aí vai lançando novos medicamentos, novos vão sendo, entre aspas, mais eficientes. Mas aí passa a ser muito desleal, né? Você colocar uma metformina que é dada num posto, Uhum. ou na farmácia popular, e um Ozempic para um diabético ou uma pessoa com resistência à insulina. É desleal isso. Um dia vai mudar, quem sabe? Quem A gente sabe, vai né? assistir isso. É. Imagina, pra você Veremos. vai ser assim, uma mão na roda, né? Imagina, super mais fácil. Com certeza. Mas é isso. A gente falou Já? um pouco de tudo aqui. Já. Nossa, o tema era reposição hormonal, mas foi para todos os lados. pra mas tudo, né? é que a gente adora. Foi ótimo, A foi gente, ótimo. É porque a gente, é tanta Vai puxando curiosidade. um assunto, puxa o Não, outro. eu vou te falar. A gente sempre fala, vira e mexe fala nesse assunto. Eu assisto muita coisa na internet, eu leio muita coisa. E mesmo assim, quando senta pra conversar, eu tenho dúvida. Ou tem muita coisa que ainda vou falar e não sei. Mas não é... É que a questão... Eu sempre leio artigos. Então, às vezes, sempre sai alguma coisa que contesta a outra anterior. Então, sempre vão... E ainda tem isso, né? É. Sempre vai... Essa é a dificuldade da área da saúde. Você tem que estar acompanhando. As coisas mudam muito rápido. Muda muito rápido. Mudam muito rápido, ainda mais no dia de hoje. Antigamente demorava ainda um pouco mais, agora não. Todo dia é uma coisa nova, tem que estar acompanhando. E aí a gente vai ficando meio perdido, né? É. Então assim, eu adoro trazer esse assunto, o pessoal de casa deve adorar também, porque é aquilo que eu falei, se a mesma gente que tá aqui, sempre em contato e tem dúvida, nunca sabe de muita coisa, imagina o pessoal lá de casa. Vocês só acham que você sabe, vocês não sabem nada. A gente queria agradecer muito. A Eu gente sabe agradeço que o também. seu tempo é super corrido e você conseguiu um tempinho aí na sua agenda para vir conversar e difundir saúde aqui no podcast. Então foi realmente prazeroso. Muito Muito obrigada. Não tem assunto melhor pra gente trazer aqui. Não, a gente espera. Como ainda tem muita coisa pra perguntar, então a gente espera que você volte em breve. Com certeza. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar, deixar aí o que vocês acharam desse episódio. Não é, Ana? Com certeza, para nós os comentários são muito construtivos e nos ajudam a fazer um programa cada vez melhor para vocês. É isso, a gente sempre tenta trazer todos os tipos de assunto, às vezes até repetir o assunto, mas sempre trazendo, pensando em vocês, o melhor. Mais conhecimento, mais assunto, mais tudo pra vocês. É isso e aí. é isso. É isso, gente. Até o próximo episódio. Até lá. Tchau.